Embora haja inúmeras profecias nos evangelhos e nas cartas, Apocalipse é o único livro do Novo Testamento que focaliza primordialmente os eventos proféticos. Em virtude do seu simbolismo e suas imagens, ele é um dos livros mais fascinantes da Bíblia e, ao mesmo tempo, mais difíceis de interpretar. Não há dúvida que Apocalipse foi escrito para declarar o triunfo final de Cristo sobre todos que se insurgem contra ele e contra os seus santos. É um evento que será sensacional. Quando lembramos que os primeiros crentes enfrentaram terríveis perseguições, reconhecemos que eles precisavam ser muito encorajados a permanecer firmes na fé. Para eles, era uma palavra de consolo e ânimo que eles deveriam fazer a si mesmos. Aos crentes relaxados e complacentes, como em todas as épocas houve, na nossa época não é diferente. Apocalipse foi escrito como um desafio a quebrar seu comprometimento com o mundo e com os prazeres que nele há. Trata-se de uma mensagem de alerta e aviso muito sério. Ao aplicarmos as lições do Apocalipse em nossa vida, é muito importante termos uma noção de encorajamento e também de exortação a nós mesmos. Por causa das dificuldades de interpretação, não devemos ser levados a um dos dois extremos muito comuns ao estudarmos este livro. O primeiro, poderia dizer para você, achar que qualquer interpretação do seu forte simbolismo só levaria a erro. Em outras palavras, as profecias são indecifráveis, e aí então o que faríamos? Desistimos. Então, devido à sua complexidade, muitos crentes acham que a solução é simplesmente ignorá-lo. Pode ver, é muito difícil você ir numa igreja, frequentar um culto e ver alguém pregando sobre o Apocalipse. É uma verdade que nós estamos vendo aqui. Outra coisa, ser dogmático e hiperconfiante achando que toda nuance simbólica pode ser interpretada a risco. E isso só nos leva a quê? A uma especulação. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, hoje nós temos Jesus como alvo dessa lição. E ao estudarmos esta lição, eu e você seremos capazes de visualizar a majestade de Jesus Cristo, o que é fundamental para que a gente possa ter um avanço no livro de Apocalipse e que nós estamos estudando hoje a primeira lição. Bom, sobre sua autoria e data. Apocalipse significa o quê? Desvendamento, revelação. Este livro traz a revelação de Jesus aos seus servos sobre as coisas que em breve deve acontecer. Lembrando que o tempo de Deus não é o nosso. Você poderia dizer, mas já faz 2000 anos aproximadamente que Jesus disse isso. Foi enviada a quem? Por um anjo. Para quem? A João, quando ele estava lá na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1. Sendo este testemunha ocular daquilo que deveria ser relatado, Apocalipse 22, de 8. A grande maioria dos estudiosos e teólogos ao longo da história da igreja acreditam que o apóstolo João é o autor do livro. A data mais comumente aceita corresponde ao período do imperador Domiciano, do ano 81 a 96 depois de Cristo. Sobre o local e o destinatário, o que nós podemos definir? O próprio texto diz que João se encontrava exilado na ilha de Patmos, na Grécia, Apocalipse 1 e 9. Essa ilha era uma ilha rochosa com 10 quilômetros de largura e 15 quilômetros de comprimento. Cerca de 65 quilômetros da cidade de Éfeso, que servia de colônia penal romana. João escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor, conforme pode ser visto em Apocalipse capítulo 1 e versículo 4. O número 7 é o que mais ganha destaque neste livro.
Esse número aparece relacionado a espíritos, selos, estrelas, trombetas e a várias outras figuras. Para diversos intérpretes do Apocalipse, o número 7 remete à totalidade. Assim sendo, seus destinatários seriam todas as igrejas cristãs em todas as épocas. Tá certo? Então, começando numa introdução mais profunda a respeito das diversas lições, mais de 15 que nós vamos ver, o texto começa com um prólogo descrevendo quem seria o autor do livro. Pode olhar aí na sua revista, né? Ou na Bíblia mesmo. Em vez de ser chamado de Apocalipse de João, você sabe que coisa interessante caberia ser chamado de Apocalipse de Jesus. Pois ele revelou essas coisas a João, né? Por intermédio de um mensageiro. E João as escreveu. Essa revelação de Jesus Cristo pode ser interpretada de duas maneiras. Primeiro, que João recebeu uma revelação de Jesus Cristo, que é o objeto e o conteúdo dessa revelação, como também que o objeto da revelação são as últimas coisas dadas por Deus a Jesus. Assim, Deus, Pai, é a fonte de toda revelação, deixando claro que a missão de Jesus é comunicar a revelação recebida de Deus, o Pai. Né? Começa o livro dizendo assim, né? As coisas que em breve devem acontecer, pois o tempo está próximo. Para os destinatários das cartas, esse tempo provavelmente correspondia à perseguição que os alcançava, que seria seguida da segunda vinda de Cristo. Porém, para muitos remete às perseguições que a igreja enfrentaria em tempos posteriores. Sim, e olha que essas perseguições eu acredito que elas ainda não terminaram e tem muita coisa revelada, né, para acontecer nos tempos do fim, como as que virão, né, como eu acabei de dizer, nos tempos finais da humanidade aqui na Terra. Então, partindo desse pressuposto que o tempo do Senhor não é o nosso, segundo Pedro 3,8, verifica lá, ao profetizar o juízo divino e a vitória de Cristo pela expressão o tempo está próximo, podemos pressupor que João estivesse externando uma preocupação de que os cristãos se preparassem para o juízo final e para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, com isso, nós vemos uma palavra muito forte, os bem-aventurados, para este grande dia deste fabuloso encontro. Essa faz parte das 7 bem-aventuranças apresentadas no livro. Ela consiste numa bênção que diz aquele que lê, aquele que ouve, no sentido de dar atenção, e aquele que guarda, né, respondendo com obediência e fidelidade a tudo que no livro está revelado. Apocalipse para hoje, né, seria como se fosse uma pergunta, né? Você está preparado para a segunda vinda de Cristo e o desenrolar das profecias do Apocalipse em nossos dias? Está realmente disposto a continuar estudando e conhecer mais a respeito da revelação de Jesus Cristo em Apocalipse? Então fique comigo até o fim, né? Então, voltemos para o estudo sobre a saudação que é mencionada em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 a 8. Diz assim: graça e paz. É uma saudação que aparece comumente no Novo Testamento, no qual temos graça, charis. Era uma saudação comum em língua grega, e paz, shalom, em hebraico, muito usado inclusive pelo povo judeu, né? Então, as 7 igrejas a que foram destinadas as cartas faziam parte de um grupo de igrejas na região da Ásia Menor, atual Turquia. Partindo desse pressuposto que o número 7 significa plenitude, guarda isso, o número 7 significa plenitude. E muitos falam que é a conta da mentira, né? É coisa de Satanás isso aí e o mundo pega. É muito comum os comentaristas sustentarem que esse texto é dirigido a todas as igrejas cristãs espalhadas na face da terra
em todas as épocas. Tá certo? O que nós podemos, ainda tirar? Conhecendo ao Senhor majestoso, Apocalipse 1, 5 a 8. Este é um espaço que o João separa para louvar aquele que é digno de tal adoração. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, que nos ama e por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Já o versículo 7 reforça a ideia do retorno de Cristo tão esperado pelos cristãos, como ele mesmo prometera. George Ladd chega a dizer que este versículo é uma fusão de Daniel, capítulo 7, versículo 13, leia lá, e Zacarias 12, os versículos 10 a 12. A expressão todo o olho verá, lá no versículo 7, remete a quê? A inclusão de todas as pessoas que o verão, crentes e ímpios. E os que se lamentarão serão aqueles que não foram limpos pelo seu sangue, porque não quiseram. Nós estamos aqui fazendo o convite todos os dias. João apresenta a Deus como Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ou seja, o começo e o fim de todas as coisas. Aquele que é eterno e governador de tudo, o Todo-Poderoso, mencionado no versículo 8. Apocalipse para hoje, já pensou? Tudo que Jesus representa em tudo, vamos assim dizer, o que ele fez por mim e por você, adore a Cristo pelo que ele é e por tudo que ele fez e ainda fará por nós até os tempos do fim, ok? Uma visão de Cristo, glorificado lá em Apocalipse 1, 9 a 20. Essa é a primeira das 7 visões descritas por João. Ele inicia esse trecho identificando-se com os destinatários das cartas, quando diz, irmão vosso e companheiro na aflição. Então João também, ele era um destinatário dessas cartas. Essa aflição se dá pelo fato de os cristãos serem perseguidos, a ponto de João mesmo se encontrar preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho de Cristo, quando recebeu a revelação e ele escreveu então o Apocalipse. Vale destacar que Jesus alertou algumas vezes que seus discípulos passariam por aflições. Veja lá Mateus 24 e 21 e também João 16 e o versículo 33. Com isso, João diz que estava em espírito ao ouvir a voz daquele que o comissionou a escrever as 7 cartas do Apocalipse às igrejas que estavam ali na Ásia, as 7 igrejas. Acredita-se que João tenha entrado numa experiência de êxtase espiritual, um sonho muito real, semelhante a Paulo, quando foi arrebatado até o 3º céu, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Cristo, em sua majestade e poder, mencionado em Apocalipse, capítulo 1, as suas vestes, descritas no versículo 13, assemelham-se às vestes de um sumo sacerdote. De fato, Jesus é aquele que nos liga ao Pai, pois ele foi oferta e o oficiante do sacrifício. No versículo 14, João descreve alguns aspectos físicos do Cristo glorificado, que, segundo John Stott, essa descrição faz um paralelo com a descrição do ancião de dias, ou seja, o próprio Deus, feita por Daniel, capítulo 7 e o versículo 9. Os cabelos brancos exigiam respeito e devem ser vistos como coroa de honra. Os olhos, como chamas de fogo, podem simbolizar a onisciência divina que perscruta tudo, não admitindo o que não está de acordo com a santidade de Deus, que é 3 vezes santo. Jesus diz no versículo 16 que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Versículo 20, ou seja, os pastores que cuidam daquelas igrejas. Sobre esses anjos, os intérpretes divergem entre seres celestiais, mensageiros de Deus, a essas igrejas, anjos da guarda destinados
especificamente para cada igreja, ou cada dirigente de uma igreja local, como eu disse, os pastores da igreja, tá certo? O resultado da visão escrita lá em Apocalipse 1, e versículo 17 a 20, que, diante da visão magnífica e por causa de sua fragilidade, João cai no chão, como se estivesse morto, como acontecera com os outros. Isaías 5, 6, versículo 5, e Mateus 17, versículo 6. O Senhor, ao tocá-lo, dá-lhe força para encarar o grande desafio que viria pela frente, relatar tudo o que veria. Jesus, então, ele se identifica dizendo que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, lá no versículo 18. Sua absoluta autoridade e poder sobre os vivos e mortos eternamente é incontestável. Em seguida, Jesus reitera a João a missão de escrever as coisas que veria, as que são, remetendo-se à realidade das igrejas, e as que hão de acontecer, podendo significar o tempo, logo imediato à confecção do livro. Ou ainda, a todos os tempos até o retorno de Cristo. Dependendo do método da interpretação adotado, nós podemos definir dessa forma. Cristo resplandecia em sua glória e santidade diante de João. Já pensou que visão, Por isso o apóstolo cai prostrado diante dele como morto. Não é para menos, qualquer um cairia, Então, passada essa introdução, que é o nosso primeiro tema sobre o livro do Apocalipse, você, sim, você mesmo, seguidor de Cristo ou não, evangélico ou não, você já refletiu sobre a sua pequenez e insignificância diante da majestade de Cristo? Já refletiu sobre isso? Se você não fez, eu concito a fazer. O primeiro capítulo, então, num resumo, ele consiste na introdução do livro de Apocalipse. Nele fica claro que o livro se trata de uma revelação dada por Cristo e explica como ele foi escrito, preparando o seu leitor, o nosso ouvinte, numa perspectiva mais imediata para os 2 capítulos seguintes, em que João escreverá as cartas destinadas às igrejas de Cristo, que ele, Jesus, o comissionou a escrever. Então, meu amado ouvinte, meu amado irmão, você que me assiste, eu peço a você, que preste bastante atenção nesses temas que nós estamos tratando e nos temas que nós ainda vamos tratar a respeito do livro do Apocalipse. Em 28 anos de crente, sinceramente, é a primeira vez que eu participo de uma igreja em que o livro do Apocalipse ele é estudado. E isso eu pesquisava de diversas outras formas. Eu visitava algumas igrejas, tinha comigo algumas poucas liturgias, mas agora eu me interessei tanto pelo livro do Apocalipse que eu resolvi também levar esse conhecimento até você. A Bíblia diz assim que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E você está aqui, me assistindo, ouvindo esses temas maravilhosos, e que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos pequenos, muito pequenos. Somos, você vê nosso tamanho aí, 1,2 m, algumas pessoas até mais que 2 metros. Mas uma abelha pequeniníssima põe a gente para correr. Um escorpião tira a nossa paz. Uma formiga tira a nossa paz. Uma chuva com uma tempestade, com raios, parece que o mundo vai acabar. Então somos pequenos, somos frágeis, somos fracos e somos pecadores. E precisamos da graça e da misericórdia de Jesus para nos ajudar. Os tempos do fim estão próximos. Eu te alerto, prepara a tua mala, prepara a tua viagem, porque Jesus está às portas para levar consigo não a igreja A e nem a igreja B, mas aqueles que temem o seu nome, acreditam no seu poder e aguardam a sua volta. Peço para você
que você me ajude a espalhar esse conteúdo, que você encaminhe para os seus contatos no WhatsApp, Facebook, replique, né, compartilhe, para que esse ensino seja chegue, né, a diversas pessoas, a milhões de pessoas. Nós brasileiros somos mais de 220 milhões de pessoas já. Se pelo menos 10% das pessoas conhecerem, né, sobre este livro, daria aí, né, mais de 22 milhões de pessoas. E isso poderá acontecer mediante a sua atitude de compartilhamento. Se inscreva no meu canal, ajude meu canal, que esse canal aqui ele foi criado não para outra coisa a não ser para a glória de Deus, certo? Deus que abençoe você, sim, você que está me assistindo agora, né? Deus que abençoe a sua família e até a próxima lição de número 2. Sem falar que nós estamos com uma série sobre teologia bíblica. Estamos vendo o primeiro tema, que vai ser subdividido em 12 subtemas, né? Que fala do panorama bíblico. Nós já fizemos 5 capítulos e ainda tem 7 pela frente ainda. Isso só de panorama bíblico, né? Então, eu convido você, se você ainda não viu nenhum dos temas, né, dá uma olhadinha aqui no meu canal, tem uma playlist que vai falar só sobre teologia bíblica, tá certo? Deus que abençoe você e até a próxima.